Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o Salada Net. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o cantor e compositor Beto Barbosa. Olá, Beto. Que bom ter você aqui. Da mesma forma, Mauro. Super feliz de estar aqui. E a gente se conhecer, bater esse papo, né? E interagir com as pessoas em casa, né? E reviver esses 25 anos de carreira. Temos muita coisa para falar, né, Beto? Isso. Difícil trazê-lo aqui, né? Porque você mora em Natal, não é? Eu moro em Natal, é meu ponto no Nordeste de logística, né? Aham. Fica mais fácil para mim, já que meus shows acontecem muito no Norte e no Nordeste. Uhum. Em São Paulo eu tenho apartamento aqui também, já há mais de 20 anos, mas eu procuro sempre aquela vida saudável ali do Nordeste, né? Aquela delícia, qualidade de né? vida. Eu sempre digo que eu moro onde as pessoas passam as férias, né? É, você que tá certo, né? Mas Isso. agora com essa tua vinda para cá, que a gente pôde aproveitar, eu quero que o público conheça muita coisa que às vezes as pessoas te vêm cantando, sabem da tua história mais ou menos, pelo que ouvem, mas eu acho que antes da gente falar da tua vida vitoriosa, da tua carreira tão vitoriosa como artista, eu quero que o público conheça a pessoa. Então, a gente pode começar lá da tua infância, você contando pra gente como é que aconteceu tudo lá em Belém, né? Você morava? Em Belém do Pará. Isso. É, então, eu me inteirei da tua história, fiquei mais tua fã, eu acho que todo mundo conhece e que vê essa luta, né? Essa pessoa de sucesso desde quando você decidiu que ia ter sucesso e as pessoas te acompanham, então eu queria que você contasse pra gente como é que foi lá esse começo, essa tua infância. Ah, Mauro, a minha vida, desde o início, desde a hora que eu nasci, eu acho que eu fui projetado nos sonhos da minha mãe, foi de dificuldade, né? Porque a minha mãe era filha de um árabe, aquele árabe bem durão, turrão, e era uma pessoa muito difícil. Meu avô veio do Líbano, de Trípoli, inclusive de onde está acontecendo todo esse conflito atualmente lá de Gaddafi. Então ele não aceitava que a minha mãe pudesse vir se casar com um homem pobre. E dali surgiu, né, aquela minha dificuldade de vida. Nasci, meu avô abandonou minha mãe. Por conta dela escolher casar com teu pai, que era pobre. Que era pobre, motorista, né? Por outro lado, meu pai também não fez por onde merecer. Com o passar do tempo, meu pai se tornou alcoólatra. E eu fui aquela criança que vivia aquelas dificuldades todas, sociais, inclusive. Porque eu não aceitava, dentro da minha visão de criança, de adolescente, de tudo, como é que poderia meu avô ser tão rico e a minha mãe ser tão pobre diante do meu pai. Então eu entrei nessa guerra. É justiça mesmo, né? Eu fui para essa guerra, né? Eu fui buscar os direitos da minha mãe como pessoa em todos os sentidos. De ajudar a minha mãe, de lutar por ela. E uma mulher corajosa como Exatamente. ela, né? Então foi assim uma infância muito difícil e ao mesmo tempo muito feliz, que hoje eu sou muito do que eu fui naquele tempo, né? Então eu aprendi muito. Para mim, hoje, isso soma muito na minha vida, inclusive profissional. Porque dentro daquilo tudo eu aprendi a ser um pouco de comerciante também, que meu avô era comércio, eu aprendi. Você trabalhou um pouco com a família, né? Trabalhei, cheguei, passei por todos os lados da empresa, né? Antes de ir para a empresa do meu avô, onde eu reivindicava meus direitos como também herdeiro daquela família, eu fui para a rua carregar pedra, aterros, descarregar caminhões, vender sandália na feira, juntar comida na feira para comer, para levar o que sobrava para minha mãe. Então tudo aquilo eu fiz assim, naquele sonho sempre de vencer. Mas quando você era criança lá, que você passava por todas essas dificuldades, que não foram poucas, que a gente não tem aqui, eu acho que a sua vida tem que dar um documentário, porque é impressionante, é muito bonito até, de ver essa pessoa que chegou
aonde chegou e por tudo que passou, né? E quando você estava ali criança e passando pelas dificuldades, o que você sonhava ser? O que você pensava do seu futuro? O que passava na minha cabeça era só uma coisa, era dar condições da minha mãe viver bem, de nós vivermos bem, da gente resgatar a nossa história, a nossa verdadeira história, que era de uma família do bem, que era de uma família de comerciantes, onde tinham vários. A minha mãe teve 9 irmãos, né? São 3 irmãs e 6 irmãos. Todos viviam maravilhosamente bem, meu avô dava tudo para todos, casa, trabalho, encaminhava, foram abertos, ao todo foram 24 lojas e 2 indústrias, pesada, onde o meu avô sempre começava tudo e orientava todos, e a minha mãe não. Então aquilo, os meus primos eram sempre os mais queridos, eram mais bem aplaudidos, e eu era sempre visto com outros olhos, porque era filho de um motorista, de um pai alcoólatra, de uma mãe que não tinha recursos. Então, a minha guerra era essa, era mostrar que nós tínhamos tantos valores quanto eles, Nossa, e talvez até mais. Da oportunidade. Oportunidade, que é o que acontece hoje, onde eu aprendi muito. Assim, abrindo um parênteses em tudo isso, eu adotei 4 filhos, né? Uma filha eu tive a infelicidade de perder há pouco tempo atrás, que morreu com uma superbactéria, com 28 anos formada, assistente social. Um menino formado em comércio exterior, trabalhando e na coisa. Eles eram parentes? São parentes seus? Os adotados? Não, os adotados, na verdade, são filhos da minha irmã. São 3 filhos da minha irmã, mas que eu criei desde o primeiro momento que nasceu. Você só tem uma irmã? Só uma irmã. Tem um mais novinho agora, tem 15, deve estar bem caminhado. O de 18 passou no vestibular agora, com 17 anos para direito. E agora, isso que aconteceu com a tua sobrinha, é uma coisa muito forte para você, né? Foi uma coisa inesperada, né? A minha mãe está, como eu digo, que a minha história ainda não terminou com a minha mãe, porque a minha mãe, há 8 anos, está com Alzheimer terminal mesmo. Não levanta, há 8 anos ela não movimenta, não anda, não fala. E eu digo que a minha história com a minha mãe ainda continua, porque ela ainda está viva. Com certeza. Né? E eu continuo sempre como do lado dela. Ela ainda é minha luz, minha inspiração. Só de ver já me abastece. Né? Que foi uma história muito intensa, muito né? intensa, e aonde que eu digo, mas Deus sabe o porquê. Porque na hora que eu tive tudo para dar em condições para minha mãe, né, que eu podia dar tudo, ainda cheguei a dar um pouco para ela, aí ela teve um Alzheimer muito forte, né? E custou muito a descobrir que ela estava com Alzheimer, né? Então, agravou mais o caso. Entendi. Hoje a minha mãe é Alzheimer 100%. E como é que você vê essas coisas? Você é uma pessoa de fé, né? Então, o problema com a tua mãe, a morte da tua sobrinha, como é que você se... Eu não sei nem como te dizer, se resguarda, se fortalece para passar por cima disso? A que você se apega? Eu não vou te dizer que a gente não fica um pouco cético, né, nas coisas, a gente fica meio adormecido com tudo isso que acontece. Mas aí vem aquele pensamento que sempre existiu em mim, né, que existe na cabeça de muitas pessoas, que isso realmente é uma passagem, que as pessoas não entendem. A gente se prepara para tudo, mas nunca... muito rápido, né? É muito efêmero, é muito volátil, é muito rápido. Eu tenho um pensamento que eu digo também no meu blog, que a vida é a chama frágil de uma vela, é um sopro, uma lembrança, né? É uma vela, um sopro, uma lembrança. De repente é uma vela que apagou, já foi, é uma lembrança, já passou. Essa é a vida da gente, né? Um clique. Clicou. Agora, falando no clique, né? Porque um clique é uma coisa legal. O clique que deu em você para você virar cantora, como é que foi isso? Bem, aí foi mais uma gozação na época, né? É mesmo? Eu quis, talvez, ofender um pouco a minha família nesse sentido. Porque eu sempre, como eu era esse garoto não tão considerado pela minha família, do meu avô, eu fazia 24 horas coisas na rua para chamar atenção. Então, acabei me tornando o garoto problemático da família. Porque eu sempre estava criando uma polêmica. E naquela época, eu fui convidado para gravar um disco. Eu estava num karaokê em Belém, chamado Family House. Foi a primeira moda de karaokê no Brasil, num restaurante japonês. E eu estava lá... Cantando o quê?
a sociedade estava presente, eu também estava presente, né? Mesmo não tendo dinheiro no bolso, mas estava lá, eu sempre estava, entendeu? E subi, porque lá era muita gente para cantar, então tinha que dar o nome para chegar a vez, né? E quando chegou a minha vez, tu vai cantar o quê? Eu disse, eu vou cantar aqui uma música do Fagner, que o Fagner na época estava estourado. Era seu ídolo na época? O Fagner hoje é meu amigo e eu sempre gostava da interpretação do Fagner, até hoje. O Fagner é muito elogiado, né? Adoro ele. O meio artístico, não, é verdade, quando você pergunta, ele é sempre citado. É uma alma boa, é um cara rebelde, tem um pouco de Beto Barbosa, que é aquele cara que, quando tem que dizer, diz, quando tem que mandar, ele não manda recado, ele vai e fala. Entendeu? Então ele é muito assim, muito espontâneo. E eu me identificava muito com esse lado dele, artístico e humano. Você foi cantar ali para brincar, né? E aí subi cantando o Fagner, que era para me cantar aquela coisa, né? Ah, quando penso em você. Aí eu já saí cantando e dançando ao mesmo tempo. Já saí cantando e dançando de um lado para o outro e desci lá e já saí com o microfone botando para todo mundo cantar comigo. Hein? Fiz uma revolução. E tinha um cara, né, lá nesse local, que era da gravadora Continental, e gostou da minha descontração. Ele viu que eu frequentava a sociedade, que eu tinha um lado popular, tá? E que ele poderia muito bem, com aquele meu lado popular e aquela minha penetração dentro do meio social, eu poderia muito bem levar uma música popular ali para dentro daquele ambiente. Entende? Eu seria já o início de uma revolução lá dentro, com a visão dele, né, de empresário, de gravadora. Que naquela época, as gravadoras vendiam por artista, na época, 100, 200, 300 mil cópias num artista sem sair daquela cidade. Por exemplo, eu cheguei a vender 100, 200 mil cópias em Belém, 200 mil cópias em Fortaleza, 100 mil cópias em Natal, de acordo com o potencial da cidade. Então, quando eu aceitei gravar a primeira música, e se a gente vai gravar o quê? Eu vou gravar essa coisa de merengue, salsa, caribe, que lá em Belém rolava muito isso, o carimbó, que é cultural da região. Mas você foi uma composição sua primeira música gravada? Aí é que vem uma das coisas interessantes. Sim, e música, e compositor. Eu estava engatilhando, dedilhando um violão só com uma nota. E naquela mesma nota eu comecei, senão eu vou tentar fazer algumas coisas. Eu sempre fui muito curioso, autodidata. Comecei a passar, sabe aquele moleque que passa o dia todo naquele negócio até aprender, entendeu? Era a mesma coisa quando eu comecei a apitar, a assoviar. A minha mãe disse, pelo amor de Deus, menino, eu não aguento mais, que eu ficava o dia todo dentro de casa apitando, para aprender a apitar. E hoje eu sei, né? Bem alto, no show até faço. E a mesma coisa foi no violão, eu comecei a forçar aquilo ali, tentar as notas, ouvir o que as pessoas faziam, e comecei a compor. Minha primeira música foi Girando no Salão. E como é que era essa música? Com este som aqui eu não fico parado. Ele é quente demais pra que eu fique encostado. Vou de mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assanhadinha. Você vai girar no salão. Vou de mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assanhadinha. Você vai girar no salão.